Fazendo uma leitura do livro de Watsimani, A Cruz, a Palavra da Cruz, o Tempo da Cruz, o Mensageiro da Cruz, eu achei muito precioso e Deus tocou no meu coração de compartilhar. Vou fazer uma leitura de algumas páginas, mas importantes, sobre a obra da cruz realizada por Cristo Jesus. Talvez eu tenha alguma dificuldade devido às letras serem pequenas do livro. Já passei dos 43. Vou ter que usar óculos em breve. Mas vamos lá. O que Deus encheu de alegria no meu coração, gostaria de compartilhar com você que ouve esse áudio. Diz o seguinte: a palavra da cruz, o morrer com o Senhor para o pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas morreu pelos pecadores, abrindo-lhes um vivo caminho para que obtenham a vida eterna e se acheguem a Deus, mas também morreu com os pecadores sobre a cruz. Se a eficácia da cruz fosse meramente o aspecto da substituição para que os pecadores tivessem a vida eterna e fossem salvos da perdição, a maneira da salvação de Deus não seria completa, porque uma pessoa que é salva por crer em Jesus Cristo ainda vive no mundo e ainda existem muitas tentações. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, eu não vou citar agora, mas desse Ato 16 sobre essa afirmação. Vamos prosseguir com a leitura. Além disso, o diabo frequentemente a engana e a natureza pecaminosa dentro dela opera continuamente. Apesar de haver recebido a salvação, ela ainda não está livre do pecado nesta hora. Ela não tem o poder para vencer o pecado. Portanto, em sua salvação, o Senhor Jesus teve que levar ao cabo ambos os aspectos: salvar o homem da punição do pecado e também salvar o homem do poder do pecado. Quando o Senhor Jesus morreu pelos pecados na cruz, ele libertou o homem da punição do pecado, o eterno fogo do inferno. Quando morreu com os pecadores na cruz, ele libertou o homem do poder do pecado. O velho homem está morto, ele já não é escravo do pecado. O pecado não vem de fora, mas de dentro. Se o pecado viesse de fora, então ele não teria poder sobre nós. O pecado habita em nós, portanto, ele é mortal para nós. A tentação vem de fora, enquanto o pecado habita em nós. Uma vez que todos no mundo são descendentes de Adão, todos então têm a natureza adâmica. Essa natureza é antiga, velha, corrupta e imunda. É uma natureza pecaminosa. Desde que a mãe do pecado está dentro do homem, ao vir a tentação do lado de fora, o que está dentro reage ao que está fora. E o resultado são os muitos pecados. Por termos orgulho em nosso interior, embora por vezes oculto, tão logo vem uma tentação exterior, surge a oportunidade de ficar orgulhoso e tornamos orgulhosos. Por termos ciúmes no interior, tão logo vem uma tentação externa, achamos os outros melhores do que somos e ficamos enciumados. Por termos temperamento agitado no interior, assim que vem uma tentação exterior, perdemos a calma. Todos os pecados que o homem comete provêm do velho homem interior. Esse velho homem é verdadeiramente indigno, irreparável, imutável, incorrigível e incurável. A maneira de Deus lidar com o velho homem é crucificá-lo. Deus quer dar-nos algo novo. O velho homem deve morrer. As palavras de Deus encarregam-nos de lavar todos os nossos pecados no precioso sangue de Jesus Cristo. É o que diz a palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Diz a palavra também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados.
Os pecados aqui referem-se aos atos pecaminosos cometidos exteriormente por uma pessoa. A Bíblia jamais nos diz que o velho homem interior deve ser lavado. A palavra de Deus nunca diz que o velho homem deveria ser lavado. O sangue de Jesus Cristo lava nossos pecados e o nosso velho homem. O velho homem precisa ser crucificado. É a palavra bíblica. Deus realiza tudo nesta era por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa punir os pecadores, contudo puniu o Senhor, porque o Senhor se firmou na posição em nome dos pecadores. Deus quer que o velho homem morra, mas em vez disso, fez com que Jesus Cristo morresse na cruz. Fazendo assim, ele levou todos os pecadores juntamente com o Senhor para a cruz. Eu vou ler esse trecho que é muito precioso e gracioso, que o nosso irmão Otmani escreveu. Deus realiza tudo nesta era por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa punir os pecadores, contudo puniu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo se firmou na posição em nome dos pecadores, de mim, de você, de todos nós. Deus quer que o velho homem morra, mas em vez disso fez com que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz. Fazendo assim, ele levou todos os pecadores juntamente com o Senhor para a cruz. Primeiro, há uma morte substitutiva. A seguir, uma morte participativa. Essa é a palavra clara da Bíblia que diz em Coríntios 2, 5, 14. Jesus Cristo, preste atenção, o que diz. Morreu todos, logo todos morreram. Esse ponto deve ser enfatizado e não deveria ser tratado levemente. Um crente, isto é, uma pessoa salva, que confesse que é pecador e que crê em Jesus Cristo, deveria lembrar-se de que a crucificação de seu velho homem não é uma atividade independente, separada do Senhor Jesus, mas algo feito em união com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor morreu, nosso velho homem morreu juntamente com ele e nele. Isso explica o fracasso de muitas pessoas. Muitas pessoas, crentes, exercitam a própria força para crucificar seu velho homem. Entretanto, descobrem seguidamente que o velho homem ainda está vivo. Eles tentam, na maioria das vezes, sem intenção, crucificar o homem independente por si só, sem Cristo. Isso nunca poderá ser feito, a não ser que alguém morra com o Senhor Jesus. Não há crucificação do velho homem. O velho homem é crucificado juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Não morramos por nós mesmos. Pelo contrário, morremos juntamente com o Senhor. E vamos fazer a leitura de alguns trechinhos da palavra de Deus. Fomos batizados? Então olha o que diz a palavra. Romanos 6, 3. Na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Aí temos Romanos 6, 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Romanos 6, 8 diz, já morremos com Cristo. E Romanos 6, versículo 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Não podemos crucificar a nós mesmos, e não morreremos. Essa co-crucificação é um fato consumado, foi cumprido quando o Senhor Jesus foi crucificado. A morte do Senhor Jesus é um fato, que o Senhor Jesus morreu por todos nós, também é um fato que ser crucificado juntamente com ele é um fato, foi crucificado com ele é um fato. Segundo o original, o foi crucificado com ele, segundo o original, é um verbo de ação contínua. Ele está no pretérito perfeito, o que indica que a crucificação do nosso velho homem com o Senhor Jesus é um ato realizado uma vez por todas, quando o Senhor Jesus morreu. Mas qual é o resultado de morrer com o Senhor Jesus? Qual é o alvo? Sabemos
de Romanos 6,6 que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. E o alvo é que não mais sejamos escravos do pecado. Usemos uma ilustração para explicar esse fato. Existem três coisas: o velho homem, o pecado e o corpo do pecado. O pecado é como um senhor, o velho homem é como um mordomo e o corpo é como um fantoche. O pecado não tem autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado ou de conduzi-lo ao pecado. O pecado dirige o velho homem quando o velho homem consente. O corpo torna-se fantoche. Desse modo, enquanto o nosso velho homem estiver vivo, ele permanece no meio. O corpo está do lado de fora e o pecado do lado de dentro. O pecado interior tenta o velho homem, cujas concupiscências é incitada. Isso faz com que o velho homem dê a ordem ao corpo para pecar e envolver-se em transgressões. O corpo é muito flexível. Tudo o que você lhe disser que faça, ele fará. É algo que não tem domínio sobre si mesmo, porque ele mesmo nada pode fazer. Ele só age segundo as ordens do velho homem. Quando o Senhor nos salva, ele não lava nossos pecados. Quando o Senhor Jesus nos salva, ele não leva nosso corpo à morte nem destrói a raiz do pecado. Antes, ele crucificou o nosso velho homem com ele na cruz. Qual é o resultado de crucificar o velho homem? O resultado é que o corpo do pecado fosse destruído. No original grego, destruído significa desempregado. Isso quer dizer que sem o velho homem, o corpo do pecado não pode fazer mais nada. Inicialmente, o corpo do pecado funcionava diariamente, seguindo as ordens do velho homem. É como se pecar se houvesse tornado a sua ocupação. Tudo o que fazia era cometer pecado. O velho homem amava o pecado, queria pecar, anelava por pecar e gostava muito de fazer coisas pecaminosas. O corpo seguia o velho homem para pecar e tornando-se o corpo do pecado. Agora que o Senhor lidou com o velho homem e o crucificou, o corpo do pecado fica desempregado. Não há mais trabalho para ele fazer. Quando o velho homem está vivo, a profissão e a ocupação do corpo do pecado era cometer pecado todos os dias. Graças ao Senhor Jesus Cristo, esse velho homem sem esperança foi crucificado. O corpo do pecado também perdeu seu trabalho. Apesar de o pecado ainda existir, ainda tentar ser Senhor, contudo não sou mais seu escravo. Embora, vez ou outra, o pecado tente energizar o corpo para que peque, ele não pode obter sucesso, porque o Espírito Santo tornou-se o Senhor dentro do nosso homem. Como resultado, o pecado é incapaz de ativar o corpo novamente para pecar, porquanto o alvo da crucificação do velho homem é o desemprego do corpo do pecado. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 6, e que diz: não sirvamos o pecado como escravos. Esse livro foi escrito pelo nosso irmão, Watts Mani. Se você tiver a oportunidade de pesquisar e comprar para leitura, o livro é A Cruz, a Palavra da Cruz, o Tempo da Cruz e o Mensageiro da Cruz. Eu li até o capítulo 15, achei muito precioso. Tem mais pela frente. Em breve, se possível, estarei compartilhando o restante da leitura com os irmãos. Mas o irmão Watts Mani, ele escreveu vários livros. Ele era chinês, né, viveu naquele tempo de uma perseguição mais dura aos cristãos e escreveu vários livros inspirados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, preciosos. Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção.